Como vão todos? Eu sou a Viviane, faço parte da Associação Médico Espírita de São Paulo. Estamos para mais uma Pílula de Amor, hoje com um novo tema. Antes de começar a leitura, vamos fazer uma prece. Mãe Santíssima, te pedimos de coração aberto, proteção no dia de hoje, muita luz, muita paz, que possamos extrair de dentro de nós o que temos de melhor para podermos aplicar na nossa vida, auxiliar o próximo, se possível, com o nosso exemplo. Muito mais do que com as palavras, que as nossas ações, que o nosso sentimento seja passado adiante e que este sim fique. As palavras são supérfluas, são superficiais, perante o que podemos fazer com as nossas ações. Que podemos internalizar a mensagem de hoje, refletir sobre ela e sermos um pouquinho melhores no dia de hoje. Que assim seja, graças a Deus. Vamos lá. Mais uma mensagem hoje. Hoje ela chama Fala com Amor. Então nós estamos lendo o livro Pílulas de Amor, do livro de André Moreira, do Espírito Dias da Cruz. Isenta-te das críticas destrutivas. A palavra não serve ao louvor. A palavra que não serve ao louvor, ao respeito e ao estímulo, não serve ao amor. Guarda teu tempo livre das projeções de sua sombra sobre a personalidade e as realizações alheias. Se algo te incomoda no outro, aprenda com a oportunidade e olhe para ti mesmo. Encontrarás em ti algo semelhante ou familiar a estudar. Aproveita o tempo da convivência para alimentar o afeto e as construções eternas, partilhando o que é belo e bom. A palavra tem força sagrada e deve servir sempre ao amor. Se não for o caso, é melhor silenciar no respeito e orar a fim de que o equilíbrio se restabeleça em ti e ao teu redor. Usa do verbo iluminado como fonte de consolo, instrução e caridade, semeando esperança e força em todos ao seu redor. Assim fazendo, não só evitarás os conflitos obsessivos entre mentes e corações sintonizados na sombra, mas também materializarás em tua vida, com o magnetismo sagrado da vontade e do esforço, as bênçãos perenes do Espírito, na sintonia com as fontes do bem imortal, atraindo para teu convívio aqueles que se afinizam contigo e com a luz que há em ti, a fim de aumentá-la e dinamizá-la a teu benefício de todos. Muito linda essa mensagem, muito bonita mesmo. Eu já li ela mais de uma vez, mas é muito, muito bonita. Assim, cada vez que eu leio tem mais uma coisinha que a gente pode acrescentar, né? Eu lembro dessa mensagem de um post do Leandro Carnal, falando sobre, ele fala da primavera, a primavera chegando, agora mês de setembro, e ele fala de como a gente deve cuidar do nosso jardim, né? E fazendo uma analogia do jardim como sendo a nossa vida, né? Cuidando da sua vida. O que eu tenho que melhorar na minha vida, o que eu tenho que mudar na minha vida, deixar viver, deixar morrer dentro de nós, né? Cuidar das ervas daninhas, regar o solo, adubar quando necessário, deixa um pouquinho do sol, mas tira um pouquinho do sol também. Então essa analogia é o que a gente precisa fazer com a nossa vida, essa reflexão para a nossa vida, né? Aí também lembra, né, dessa questão de cuidar do nosso jardim, que a gente acaba dando uma olhada na grama do vizinho. E aí vai achar que a do outro é mais verde do que a nossa, quando na verdade é muito mais a perspectiva. Às vezes para ele a sua grama está mais verde. E não é nem a questão da comparação, porque ele pode regar de uma forma, você regar de outra, a grama dele é de um tipo, a sua grama é de outro tipo. Então, o que nós podemos fazer com cada um de nós, né, com cada um cuidando da sua vida, e eu não estou falando no sentido ruim, assim, cuida da sua vida que eu cuido da minha.
é muito mais de cuidar. Quando a gente cuida de alguém, quando a gente cuida de uma criança, quando a gente cuida de um animal que não pode se defender ou que tem menos condições de se defender ou de se alimentar, a gente não está cuidando com amor? É da mesma forma que a gente precisa fazer com nós mesmos. Cuidar com amor, tomar um banho relaxante, deixar aquela água cair, sentir que está purificando um pouco dos nossos pensamentos, da nossa energia que a gente carrega do dia a dia, dos estresses que nós passamos, né? Então, cuidar da nossa vida, cuidar da nossa alimentação, fazer atividade física, tomar bastante água. Parecem coisas pequenas, mas é assim que a gente se alimenta, é assim que a gente nutre a nossa alma também. Como é que eu cuido de uma planta? É isso, é dando adubo, é dando água. Se eu dou água demais, ela vai morrer. Se eu deixo ela no sol demais, ela vai secar. Então eu tenho que ser sempre nessa necessidade, né? É um pouquinho de água agora é a hora do adubo, agora é a hora do sol, agora o sol está forte demais. Com a nossa vida é a mesma coisa, sem excessos, só o necessário, né? E aí, voltando um pouquinho para a mensagem, ele fala muito da relação das críticas, né? E o quanto às vezes as críticas que a gente está passando para o outro são críticas que a gente tem que fazer para nós mesmos. E aí eu, pelo menos, não leio crítica como algo muito punitivo, porque eu acho que isso não tem benefício. Se for uma crítica que eu faço a mim mesma, nossa, Viviane, tá vendo o jeito que você falou com aquela pessoa? Você podia ter feito diferente, né? Podia, realmente. Eu falei de uma forma mais grosseira, podia ter explicado de uma forma melhor, reagi de uma forma mais brusca, podia ter sido um pouquinho melhor. É isso, essa é a crítica. Isso traz melhoramento, isso traz evolução. Se eu fico, nossa, não acredito, falei de novo aquela pessoa daquela forma, fui super grosseira, nossa, nunca mais vou falar na minha vida, eu também não presto pra nada, não sei como falar com os outros, não vai trazer benefício. Isso não traz crescimento. É o que muitas pessoas fazem, acabam entrando em depressão ou entram em crise de ansiedade por causa disso, que é uma realidade que a gente está vivendo no nosso dia, né, nessa modernidade que a gente vive, mas isso não traz benefício de crescimento. Eu vou ficar num looping infinito que não vai trazer melhorias para a minha vida, né? Então ele fala, guarda teu tempo livre das projeções das suas sombras sobre a personalidade e as realizações alheias. Se eu tenho as minhas sombras, eu tenho que olhar para elas e trabalhar elas da melhor forma. Não projetar no outro esses medos que eu tenho em mim, que podem ser do outro ou não, né? E isso vai trazer só benefício para o outro se for uma realidade dele. Se eu não tenho a capacidade de me julgar, muito menos eu tenho a capacidade de julgar o outro, tá? Que isso fique bem claro. Parece simples, parece óbvio, mas a gente não coloca isso no nosso dia a dia, né? Eu falo pelo menos por mim, é muito difícil a gente lembrar disso 24 horas. Tá aí o orar e vigiar para a gente se lembrar disso também. Ele fala, aproveita o tempo da convivência para alimentar o afeto e as construções eternas, partilhando o que é belo e bom. Nessa parte, aproveita o tempo da convivência, eu fiz uma reflexão outro dia sobre esse momento de pandemia que a gente está vivendo. A gente já tinha sido avisado, né, de certa forma, que passaríamos por um período de transição planetária, né, de um mundo de provas e expiações para um mundo de regeneração. E a gente sabe que nada na vida, nada na natureza é de uma forma brusca. A gente não nasce bebê e no dia seguinte já está andando. Não, primeiro a gente baba muito, a gente depende 100% da mãe e do pai, a gente vai crescendo aos poucos, aparece um dentinho e aí quem sabe você começa a andar. Então é muito lenta, a evolução é muito lenta. Isso eu estou falando da espécie humana, né? Mas tem também nos animais, nas florestas, né? Nenhuma árvore você planta e amanhã ela já está a árvore dando frutos. Tudo leva tempo. Então essa nossa transição também leva tempo. E todo crescimento, né, pode ser doloroso. Não quer dizer que vai ser, mas todo crescimento pode ser doloroso. Tem até a dor do crescimento, né? Para quem é pediatra sabe um pouquinho disso, né? E esse crescimento, né, essa evolução que a gente está vivenciando agora, ela também está sendo dolorosa. Quando se falava num fim do mundo, que na verdade a gente sabe que não é fim do mundo, falava assim, tsunamis,
enchentes, tufões, furacão, queimadas, né? E nós temos hoje muitas queimadas, muitas delas provocadas pelas nossas ações em cima da terra, não por algo que a natureza está revidando, né? Somos nós que temos que tomar responsabilidade pelos nossos atos, né? O que a gente está fazendo com a natureza, o que a gente está fazendo com o meio ambiente, com a casa que a gente mora. Mas poderia ser dessa forma essa transição. Mas, de novo, a natureza nada é de uma forma brusca, nenhuma evolução é de forma brusca. Então ela tem que ser gradual. E aí vem uma transformação para nós através da pandemia. Vem uma doença em que a recomendação é: fique em casa. Eu não preciso fugir de água, eu não preciso fugir de fogo, eu não preciso escolher quem vai sobreviver, quem vai morrer na minha casa. É só ficar em casa. É isso. É assim que você se protege. Que coisa mais... eu penso como uma bênção. Né? Por que eu penso como uma bênção? Porque outras formas de transição poderiam ser realizadas. Mas foi uma forma que a gente precisa ficar em casa e olhar para o seu lar. E eu não falo só o lar físico. Agora eu tenho mais tempo para limpar a casa, eu tenho mais tempo para ficar com meu cachorro, com meu gato, com meu marido, com a minha esposa. Isso também, mas olhar para a sua casa. Essa é a nossa primeira casa, o nosso corpo. Como é que eu estou cuidando dessa minha casa? Eu estou cuidando da minha saúde? Eu estou cuidando da minha mente? Eu estou cuidando do meu coração? O que tem de pacientes hipertensos que estão descontrolados agora? Pacientes ansiosos que estão descontrolados agora? É muito grande o volume. E isso, para mim, que trabalho mais com idosos, assusta muito mais do que a pandemia. Porque eu vejo que as pessoas tiveram oportunidade para ficar em casa, para olhar para dentro de si, e muitas não estão conseguindo. E é processo de cada um, tá? Não sou eu, não estou julgando. É triste para mim ver que as pessoas não estão aproveitando, mas eu não posso falar da dor do outro. Para mim é algo mais fácil olhar para dentro, fazer terapia, estudar. É algo que eu gosto, que eu tenho prazer e que isso me traz muito benefício. Para algumas pessoas é muito dolorido olhar para dentro. Ter que ficar em casa é algo muito doloroso. Então, aproveita o tempo de convivência no teu lar. Aproveita as pessoas que estão ao seu redor. Somos seres eternos. As nossas ligações são eternas, né? Mesmo que numa próxima encarnação eu não esteja com a minha mãe e com meu pai de hoje, eles vão estar de certa forma ligados a mim. Sejam num outro plano, eu aqui e eles no outro plano, eu no outro plano e eles aqui, enfim. Essas ligações que nós construímos são eternas. Como são as ligações que eu quero manter pela minha eternidade? Essa é a pergunta que a gente tem que se fazer. E para isso, a gente tem que trabalhar no nosso melhoramento. Né? Ele fala um pouco aqui também de como a gente tem que enfrentar as nossas dificuldades, né? Assim, tanto se afinizando um pouco mais com os espíritos que estão do nosso lado para nos auxiliar, quanto servindo de exemplo para os outros que nos acompanham, que não querem o nosso bem. Isso eu falo que não querem o nosso bem, eu não estou falando que eles são maus. Eu pelo menos não gosto de usar essa palavra, mas são pessoas que são menos favorecidas do que a gente em entendimento. Então, como é a forma que eu posso passar para elas? Através do meu exemplo. Quem sabe o meu exemplo em ser uma pessoa melhor, ele olha para mim e fala assim: nossa, essa pessoa que me matou no passado, agora está fazendo isso, então eu também sou capaz de fazer. Pronto, é isso que a gente precisava. Então que fica essa mensagem para vocês, um ótimo dia para todos, até a próxima.